Tribunal de Contas do Estado de São Paulo lançou o Mapa da Dívida Ativa, uma ferramenta que traça um panorama sobre os débitos em aberto da população com impostos que devem ser pagos às prefeituras. Ribeirão Preto finalizou o ano passado com montante de R$ 1 bilhão a receber. Dívida ativa são contas como impostos, IPVA ou IPTU, multas de trânsito, autuações ambientais e taxas de ocupação que o contribuinte deixa de pagar ao governo. Ribeirão finalizou 2023 com um montante de R$ 1,3 bilhão para receber da população inadimplente com a prefeitura. Os dados são do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os números de 2024 só serão apresentados pelo TCE no ano que vem. A dívida ativa são as pessoas que devem imposto para a prefeitura, as pessoas e as empresas. Então, o cidadão comum pode dever o imposto, o IPTU, né? Às vezes alguma taxa de taxista, taxa de alvará, taxa de cemitério, tem essas taxas municipais também são débito. Quando ele compra o imóvel, tem o ITBI, que ele é obrigado a recolher para a transferência do imóvel, e as empresas basicamente pagam o ISS, que é o maior tributo de Ribeirão Preto. Então, são basicamente isso. São impostos que foram declarados, empresas que prestaram serviço não recolheram, ou o carnê que recebeu e não pagou. Então, isso somado, né, vai ser chamado aí de dívida ativa, ou seja, são pessoas que já venceu o prazo para pagar e não pagou. Existe uma certa dificuldade dos municípios de receberem essas dívidas dos contribuintes, inclusive para cobrá-los. Mas agora, com o mapa lançado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a ferramenta traça um panorama sobre os débitos em aberto e vai ajudar as prefeituras. A ferramenta foi desenvolvida em conjunto com o MP de Contas e a ideia é a gente conseguir acompanhar, a gente conseguir mapear como cada um desses municípios fiscalizados está conseguindo avançar e também a gente entender o caso daqueles que estão tendo um pouco de dificuldade para aumentar os seus recebimentos ou que estão tendo muitos cancelamentos de dívida ativa. E aí foi feito um compilado aí de dados que estão sendo coletados desde 2019 até dados de 2023 para que a gente possa entender essa situação de município a município. Se a prefeitura não consegue receber, o município perde e fica no prejuízo porque todo ano uma parte da dívida ativa prescreve. Para isso, o meio de cobrança e a fiscalização devem ser eficientes. Caso contrário, o contribuinte pode nem saber como pagar. Ela pode enviar boletos que nunca chegaram, às vezes o cadastro de IPTU está falho, então os boletos não chegam, as pessoas não pagam. Muitas vezes a dívida está em nome de outras pessoas que faleceram, ou é muito comum, dívida às vezes de águas, pode ser bem comum também em outros setores. Então, isso é o primeiro motivo, um cadastro ruim, uma dívida ruim. E outra é uma fiscalização que não tão incisiva, que leva o contribuinte a não querer pagar o imposto, ou achar que depois resolve com refis, ou mesmo o imposto ser além da capacidade do contribuinte. Às vezes você está cobrando imposto no valor de uma região da cidade que ele não consegue aí pagar isso. Às vezes a gente tem que rever a cota genérica, o valor desse tributo. No caso das empresas, né, normalmente é a fiscalização, ser mais eficiente, né, e você criar diversas modalidades de pagamento, diversas formas de facilitar, não só de parcelamento, mas de compensação tributária, acordo com as empresas, para recuperar isso, que não necessariamente em dinheiro, mas também em outras formas que é possível, a legislação permite aí uma série de compensações tributárias. Se o devedor não paga, pode ficar com restrições ao CPF, negativação do nome e até penhora de bens. Ele deve procurar a administração municipal para evitar uma judicialização. Para entender que outros meios, né, ali extrajudiciais elas possuem para conseguir quitar esses débitos, né? Isso aí vai estar previsto na legislação, inclusive ali no próprio mapa a gente vai conseguir acompanhar para cada município quais são esses meios que a prefeitura disponibiliza, né? E ali ele vai conseguir acompanhar se a prefeitura ela fornece parcelamento, se tem algum tipo de conciliação, mediação, para que ela consiga justamente negociar esse débito. A gente sempre comenta que o imposto tem que ser fácil de ser pago. Né? A gente sabe que muitas vezes o imposto não era tão fácil de ser pago. Entendeu? A emissão de uma nota fiscal eletrônica era complexa, quis cobrar o contribuinte, voltou, teve algumas questões nessa lei. Então, quanto mais fácil para a arrecadação, mais fácil para o contribuinte pagar esse tributo, melhor. Então, isso já diminui. Então, às vezes você tem inteligência tributária, impostos retidos já diretamente na fonte, e você tem impostos reempresáveis. Muitas vezes você
tem esse número declarado, mas tem muita gente que não transferiu o imóvel para não pagar o imposto. Existe um contrato de gaveta, então existe uma carga tributária represada. Se tiver condições mais fáceis, talvez você arrecaba menos, mas arrecaba alguma coisa. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre a atualização da dívida ativa de Ribeirão, a Prefeitura informou que falta receber dos contribuintes mais de R$1,5 bilhão, mas que até o mês de novembro deste ano foram arrecadados R$78 milhões. Doutor Alexandre Rego, advogado tributarista, conosco aqui no nosso canal digital da Clube, já agradecendo a presença do senhor aqui com a gente, doutor. Quais estratégias as prefeituras, então, podem adotar para tentar receber valores dessas pessoas que estão inadimplentes? Ótima tarde, doutor. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, são várias as estratégias que a prefeitura pode adotar. Tá? Eu penso que a primeira estratégia que a prefeitura deve adotar é o foco na cobrança administrativa, porque a cobrança administrativa é a primeira cobrança, é aquela que a gente recebe imediatamente pelo correio quando você fica inadimplente. É aquela que vem as cartinhas, isso funciona muito, né? Boa parte das pessoas que não conseguiram pagar num primeiro momento, quando recebe essa cobrança administrativa, elas já se esforçam para pagar, né? O segundo passo, eu entendo que são parcelamentos e parcelamentos especiais, porque às vezes a pessoa, por conta de juros e multa elevados, ela não consegue pagar integralmente a dívida. O parcelamento ajuda muito nesse sentido. E eu acho que o terceiro e assim, o principal de tudo é você ter um trabalho de inteligência nas procuradorias, na prefeitura. Por quê? Porque você tem que focar nos grandes devedores, né? Dívidas mais novas e grandes devedores, porque o passado fica muito difícil de você receber, mas você tem como focar. E esses grandes devedores, eles representam um montante elevado da dívida, né? São poucas pessoas devendo muito. Em meio de cobrança, né, e a fiscalização devem ser eficientes assim, caso contrário o contribuinte pode nem saber como pagar, ou seja, precisa ser transparente ao levar essa informação que está devendo aos contribuintes, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? O mínimo de obrigação que a prefeitura tem com o contribuinte é informar a situação dele de devedor, o quanto ele deve e o como ele faz para pagar esse montante. Né? Essas são obrigações do credor. Hoje, nós temos uma informática muito desenvolvida, você tem redes de computador, você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem diversos mecanismos que a prefeitura pode informar a pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está inadimplente. Ela nem sabe que faltou o pagamento de alguma taxa, de algum imposto, de algum tributo em geral. É o mínimo a prefeitura dar essa clareza para a pessoa do quanto que ela deve e como que ela faz para pagar, né? E todo ano, doutor, uma parte da dívida prescreve e o município acaba ficando no prejuízo. Esse mapa da dívida ativa lançado pelo TCE é uma ferramenta importante para ajudar também a recuperar valores não recebidos? Sem dúvida. Essa é uma ferramenta inovadora e se as prefeituras analisarem com cuidado, vai ser muito útil para o futuro, porque ela trata um perfil da dívida. Bem, nós tivemos uma perda do sinal com o doutor Alexandre Rego, advogado tributarista, infelizmente, né? Mas o doutor estava explicando ali que é, então, possível fazer essa recuperação de valores, ajudando, né, a dar uma melhorada nos cofres das prefeituras. De toda forma, agradecer aqui, doutor Alexandre Rego, advogado tributarista, que participou com a gente aqui no finalzinho do nosso jornal.